É com muita alegria que mais uma vez estou convosco neste programa Ordenar a Vida, tentando seguir o esquema dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Estamos em plena primeira semana e eu tenho estado a expliquei a semana passada as regras do discernimento espiritual, expliquei o que elas eram, o nome que Santo Inácio lhes dá e tentámos, sobretudo, ver a consolação e como é que cada um de nós se deve portar na consolação espiritual. Mas Inácio fala também na desolação espiritual. O que é a desolação? É um estado de abatimento interior de tal modo que a pessoa parece que não tem fé, que já não acredita que Jesus esteja no sacrário, que já não lhe apetece comungar porque não adianta, parece que não acredita que é Jesus que vem dentro de si, ou então um estado de abatimento, sem esperança de vida eterna. A Madre Teresa de Calcutá, quando fala neste último livro que apareceu sobre ela e os seus estados interiores, ela fala muito que às vezes passava temporadas grandes em profunda desolação espiritual. Já não acreditava que houvesse vida para além da morte, já não acreditava que houvesse céu ou inferno. São estados de uma negritude interior, da alma e do coração, em que o abatimento, a falta de esperança, o desânimo, às vezes estes estados de desolação estão muito perto também destes sentimentos psicológicos de depressão nervosa, e às vezes nem é fácil distinguir uma coisa da outra. É desolação ou é uma depressão? É um estado de desolado espiritual ou é um estado psicológico de uma tal depressão? É evidente que quando está com uma depressão, tudo é negro, parece que nada tem sentido, nada já tem valor, já não há alegria para viver, alegria para... Acorda-se com um peso, uma nuvem negra sobre a cabeça e o coração. Então, a desolação espiritual é algo de parecido, é estes estados de abatimento, de uma tristeza imensa, de uma falta de capacidade para rezar, de gosto pela oração, e tudo isto se abate sobre a pessoa como um tal túnel, a tal noite escura que eu falava já no programa passado, que não nos deixa ver a luz do sol, que é tão bonito, e as maravilhas do amor de Deus que continua a fazer maravilhas na nossa vida e no nosso coração. Nestes estados de abatimento, de desolação, que eu não digo que sejam muito comuns na maior parte das pessoas, comum é outra coisa que eu falarei a seguir, mas estes estados de desolação assim tão profundos, tão carregados de densidade e de negatividade e de desânimo e de angústia e de pavor e de tédio, parecem não ser também tão comuns na vida da maior parte das pessoas. Mas Inácio dá conselhos, e um dos conselhos que eu cuido, que já dei na semana passada, é, quando estou em desolação, não cortar o tempo da oração. Não cortar. Prometeste rezar meia hora, rezas meia hora. O teu compromisso é isto que cumpres. Consolado ou desolado, não importa. Deus se encarrega de tirar proveito da tua fidelidade ao tempo e da tua audácia em lutares, em continuares em entusiasmo espiritual, para ao menos não corte o tempo. É evidente que quando há momentos de desolação espiritual grandes, é preciso ajudar a pessoa a acreditar. Não, isto é a noite, mas há de vir o dia. Por mais prolongada que seja uma noite,
por mais trevas, trovoada, trovões, saraiva, granizo. Não há nuvens, ou melhor, não há estrelas, não se vê a lua, é tudo tão escuro, mas vai vir amanhã e o sol vai nascer. Então, animar a pessoa a não perder a esperança é como se quando se vai num túnel, por maior que seja o túnel, ele há de terminar e há de aparecer o sol. Não desanimar nunca. É o grande conselho. Não cortar a oração, não desanimar. Por outro lado, também, assim como na consolação não devemos envaidecer-nos pensando que a consolação é nossa, é fruto do nosso esforço, da nossa audácia, também na desolação não desanimar, nem ficar tão abatido. Muitas vezes a desolação é uma prova. É Deus que nos põe à prova, como pôs o pai Abraão, e tu estás a ser provado para ver se continuas firme. Tu estás a ser provado para ver se, mesmo sem consolação, rezas na mesma. Deus como se esconde, a ver se tu vais à busca dele e atrás dele. Esconde-se atrás desta coluna, tu não o vês. Ou esconde-se atrás da árvore, tu não o vês. Estás numa fase de desolação muito grande, mas precisas de te abrir à graça de não desanimar. E Deus há de vir em teu auxílio. Então, animar o desolado é uma obra também de misericórdia, para que ele não desanime. Não desanime na fé, não desanime na sua vocação, não desanime no sentido de que já não merece a pena rezar. Não desanimar. Continuar. Não olhar as coisas de uma maneira negativa, que está tudo mal, que nada presta, que o que faço não vale para nada, estou eu para aqui a cansar-me para quê? Ajudar a pessoa a não se deixar abater nestes estados de desânimo, de tédio, de pavor. O Senhor lá virá em teu auxílio. Ele te ama, Ele quer o teu progresso espiritual, Ele quer o teu ânimo interior e Ele te dará. Pode estar certo. Não desanimes nunca, porque podes passar fases difíceis, todos passamos, mas o mais importante é acreditar que Deus está muito mais interessado que nós na nossa santidade, como está muito mais interessado que nós que a gente reze e que reze bem. E, portanto, o Senhor, quando achar oportuno, virá em nosso auxílio e voltará a consolar-nos e a animar-nos. Não desanimemos, não nos deixemos abater. Depois, há aqui um estado intermédio que eu gostava de falar, porque me parece que esse é o mais comum que aparece na vida das pessoas, que é aquilo que se chama a secura espiritual, a aridez espiritual. Não é propriamente um estado de profunda desolação, mas é só, e já não é pouco, um estado de aridez e de secura. A alma, o coração está seco, está árido, parece uma tábua ou uma pedra. Estamos diante do sacrário e parece que nada nos move, nada nos estimula a uma oração. Então, este estado de secura e de aridez é mais comum e aparece com frequência na vida espiritual das pessoas. Também aqui há vários conselhos. A secura pode ser uma graça muito grande para eu me animar a ser mais firme na oração. Uma graça muito grande para eu perceber que é uma prova de Deus e que o amor de Deus me está a provar. Provar não é castigar, é pôr-me à prova para ver se eu sou capaz, apesar de árido e seco, rezar na mesma.
apesar de estar árido e seco, não cortar com os meus compromissos espirituais, quer da oração, quer da Eucaristia, mesmo à semana. Quando a gente está consolado, até gosta de ir à missa, mas quando está árido e seco, ir à missa é um sacrifício. Não temos gosto nem sabor espiritual para poder participar. Então a secura e a aridez podem nos dar esta maneira de desanimar, de recuar, de como que voltar atrás, de não querer caminhar. E isto não é o caminho acertado. Na desolação ou na secura, o caminho é comprometi-me, sou fiel ao tempo. É meia hora, é meia hora. E não vou cortar e não vou desanimar. Por outro lado, há pequeninos conselhos que podem ajudar nestes tempos de secura. Um dos conselhos é passar um bocadinho o tempo da oração, fixando-me mais em momentos da paixão de Jesus, porque foi na paixão que ele passou momentos de mais aridez, mais secura e de mais desolação. Então, o meu estado interior é parecido com o que Jesus estava a sofrer. Então, eu, se rezo essa desolação dele, estou mais próximo, ajuda-me mais, anima-me mais, porque estou a passar por aquilo que Jesus viveu e passou. A agonia do horto, momentos de aridez, de tédio, de desolação. Outra maneira de poder ajudar nestes tempos é fazer uma leitura meditada. É mais fácil fazer uma leitura meditada. Leio um bocadinho e depois medito. Leio outro pedaço e medito. A leitura meditada é mais fácil de nos fazer chegar ao fim da oração e é um esforço da nossa parte e o que importa é fazer este esforço para ser fiel, esforço para me animar e me compensar no meu caminhar espiritual. Que o Senhor nos ajude a distinguir estes estados da alma e nos ajude também a ser fiéis ao tempo, ao modo de buscar uma maneira para aproveitar este tempo de secura ou de aridez, sem deixar de rezar e animar-me a caminhar mais. E Deus virá em meu auxílio, em nosso auxílio e em nossa ajuda. Quando estamos num estado de aridez, que não é propriamente desolação, Deus pode continuar a consolar-nos. Como? Olha, no meio da aridez eu estou a crescer na fé. No meio da aridez eu posso estar a crescer na esperança, porque estou a determinar-me e estou a tentar fazer do meu melhor para rezar, mesmo árido e seco, mesmo sem me apetecer, mesmo sem ter gozo espiritual. Então a aridez pode ser um treino muito grande para a vida, não é pode ser, é um treino muito grande para a vida espiritual. Eu dizia há pouco que nos tempos de aridez podemos recorrer a uma leitura meditada, podemos recorrer a meditar a paixão de Jesus, que nos pode ajudar porque estamos sensibilizados e a viver do mesmo modo como ele viveu, por exemplo, a sua agonia no horto. Mas também podemos recorrer, olha, por exemplo, a um salmo que nos põe perante um texto em que o autor do salmo também estava num estado de abatimento e de aridez. E rezar o salmo pode nos ajudar. E depois repetir um versículo ou outro, onde encontro mais sintonia com o meu estado interior. A minha alma está numa aridez.
numa secura. É o que diz o Salmo, como terra árida, sequiosa, sem água. Então pegas nesse Salmo e reza-lo, como que fazendo tuas as palavras do salmista, porque é esse o estado em que tu estás e isso te ajudará a clamar por Deus. Outra maneira que dá muito bem para algumas pessoas é, em tempo de profunda aridez, escrever parte da oração, ou pelo menos alguma parte da oração, para que expressar a Jesus por escrito os seus sentimentos. Olha, Senhor, eu estou numa desolação profunda, eu estou numa secura, eu queria rezar, mas não sou capaz. Como quem escreve uma carta a Jesus e o estar a escrever, concentra-me. E o estar a escrever, une-me a Ele, a quem eu estou a dialogar, com quem eu estou a dialogar escrevendo. Isso para algumas pessoas é profundamente útil e uma ajuda muito grande. Alguns diários espirituais de alguns santos são exatamente isso. É a maneira daquele cristão, daquela cristã, se centrar em Jesus e continuar a sua oração. Outro modo que me parece fácil é pegar numa frase evangélica e repeti-la. Por exemplo, estás árido, estás seco, estás desolado. Podes pegar naquela frase: Senhor, aquele a quem ama está doente. Este teu estado espiritual é uma doença. A aridez, a secura. Então, clamas por Jesus e diz-lhe 10, 20, 100 vezes: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ou então pegas na outra ejaculatória e clamas: Senhor, cura-me. Senhor, cura-me. E repetes 10, 20, 100 vezes: Senhor, cura-me, devagarinho, ao ritmo da respiração. Ou então, simplesmente clamas por ele e pedes: Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, tem piedade de mim. E vais rezando umas ejaculatórias, não uma vez só. Se calhar é bom repetir. Repetir a mesma ejaculatória várias vezes, como o diário do peregrino russo, que ficava milhares de vezes a repetir: Jesus, filho de David, tem piedade de mim que sou pecador. Podemos fazer o mesmo e isso nos ajudará, por um lado, a unir-nos a Jesus e aos poucos a sair deste estado de aridez ou de abatimento espiritual ou até de desolação, ou também de desolação. Por outro lado, julgo que poderá ser de grande ajuda também para cada um de nós, nestes tempos de mais secura, de mais aridez, até de mais desolação, recorrer a Nossa Senhora. Ela é mãe, ela também passou momentos de dificuldade e uma vez ou outra recorrer a ela, mesmo no meio da meditação. Eu estou a meditar, suponhamos o texto da Samaritana, mas estou árido, estou seco, estou desolado. Para um bocadinho e rezo a Nossa Senhora que venha em minha ajuda. E até lhe rezo o mistério do terço para que ela me venha ajudar a fazer a minha oração e a caminhar. Então, este recorrer a Nossa Senhora pode ser também uma graça muito grande para desencadear uma oração que se torna depois mais fácil e mais consoladora, diria eu. Outra, não é novidade, o Evangelho fala-nos disto. Jesus diz no Evangelho: a quem ama, eu manifestar-me-ei. Então, tu estás num momento de secura, de aridez, de desolação, e pegas nesta frase de Jesus e vais passar um tempo da tua oração a amar, rezando pelos outros.
porque rezar pelos outros também é fazer amor, ato de amor. Então tu vais rezar pedindo pelos que estão em guerra, pelos que têm fome, pelos que vivem na droga, pelos que não têm emprego, pelos moribundos, pelas famílias em catástrofes terríveis no mundo. Então, pegas no mundo sofredor, pegas no mundo doente e rezas este mundo. Estás a fazer um ato de amor. E se tu amas, Deus virá em teu auxílio. Quantas pessoas me têm dito, Sr. Padre, que este modo de rezar ajuda muito, porque a gente que está desolado, seco, começa a pensar mais nos outros que em nós, a rezar mais pelos outros que estar preocupado consigo, a pôr o mundo diante de nós e dentro do coração do próprio Jesus, e a oração torna-se depois mais fácil e às vezes até já mais consolada, mais feliz e mais alegre. A quem me ama, eu manifestar-me-ei. E fazendo da oração um ato de amor, tu estás a pensar, a rezar pelos outros e Deus vai consolar-te, vai animar-te. Eu durante muito tempo tinha uma estampa em que por trás tinha escrito muitas intenções. Os doentes, os presos, os moribundos, os sem emprego, os que vivem em pecado, os que estão na guerra, os que têm fome, uma série imensa de intenções. E em momentos de mais aridez ou de mais desolação, pegava naquela estampa que tinha no ofício divino e rezava por aquelas pessoas, por aquelas intenções. É um modo de desbloquear um processo de abatimento espiritual, porque é uma maneira de fazer caridade, é uma maneira de amar, é uma maneira de pôr os outros no nosso coração e não nos preocuparmos tanto connosco, mas com eles. E assim o Senhor nos vai ajudando e libertando interiormente. Por outro lado, há pessoas que se dão melhor quando estão em aridez, em secura ou em desolação, pensar em coisas belas que lhes sucedeu na vida, ou coisas belas da natureza, e começar a louvar o Senhor. Eu te louvo por este sol, eu te louvo pela lua e pelas estrelas, eu te louvo pela imensidade do mar, eu te louvo pela beleza e variedade das flores, eu te louvo. E estes atos de louvor libertam interiormente e a alma fica mais aberta ao mistério do amor de Deus. Assim, muita gente se tem libertado destes estados de desolação, de aridez ou de secura, porque está a fazer com Deus um ato de amor profundo, louvando. E a oração de louvor é a menos comum na vida do cristão. Nós pedimos muito, agradecemos pouco e não louvamos quase nada. Então, fazer da oração um ato de louvor é estar com o coração aberto ao mistério do amor de Deus, a louvá-lo, a bendizê-lo, a louvá-lo, a bendizê-lo, a louvá-lo, a bendizê-lo, a glorificá-lo. E isso te liberta e te há de ajudar a crescer num amor cada vez mais intenso. São modos fáceis, simples, de lidar com os tempos de desolação, de aridez ou de secura espiritual. E Deus que nos ama virá em nosso auxílio. Mas fique sempre claro isto, a oração feita do modo árido e seco não é menos valiosa que a oração feita do modo consolado, ardoroso, em que o coração arde e em que a gente parece que tem fogo cá dentro. Não, a oração seca, árida, é tão boa ou melhor que a outra. Pode ser, porque é aquela que eu posso fazer e que sou capaz de fazer. Então não me assustar,
Não ficar atrapalhado só porque não sou capaz de rezar com fervor, com consolação, com ardor no coração. Não me assustar com isso. Com paz, com sossego, com serenidade, ir caminhando para me deixar abrir ao mistério deste amor louco e apaixonado de Deus. Vamos caminhando para o fim do nosso programa. Tentamos hoje continuar o tema das regras de discernimento para a primeira semana, em que falamos hoje, sobretudo, mais da secura, da aridez e da desolação, em que procuramos dar conselhos, os conselhos que diz Santo Inácio, ou que escreveu Santo Inácio nos exercícios espirituais, para a pessoa que está árida e seca e, sobretudo, desolada. Procuramos dar pistas que ajudem a pessoa a sair deste estado, ou pelo menos a passá-lo de um modo calmo, sereno. É assim que estou, é assim que rezo, Deus virá em meu auxílio. Vamos experimentando no dia-a-dia este caminho e Deus nos há de ir ajudando. Estamos a fazer a primeira semana dos exercícios, falámos dos colóquios, falámos das regras. Agora vamos depois, para a próxima semana, começar a meditar textos próprios da primeira semana. Até lá, desejo que vá rezando, lendo, pensando nestas maravilhas do amor de Deus e a todos vou dar a bênção dele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo a todos uma boa semana, que o Senhor vos ajude a aprender a rezar, mesmo na secura, na aridez e na desolação.